Boa noite, Manaus, boa noite, Amazonas, para você ligado aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação da Rede Onda Digital. Eu sou André Santos, a imagem é garantida pelo competente repórter cinematográfico do Ilho Cândido Gato de Botas, levando para você as principais informações do mundo policial, do que acontece na nossa cidade e no estado do Amazonas. Eu me encontro nesse momento aqui no Hospital Platão Araújo, na zona leste da capital amazonense, para levar para você a respeito de um jovem que foi executado no final da tarde de hoje, de uma forma brutal, de uma forma cruel. A ação criminosa aconteceu exatamente na comunidade Valparaíso, aqui na zona leste da capital amazonense. Coloca a imagem, traz a imagem aí da vítima, por gentileza. Mais uma cena de violência e criminalidade que infelizmente acontece na nossa cidade. Vai levando para você mais um caso onde esse homem, ele acabou sendo executado com 8 balaços, a queima-roupa, sem menor possibilidade de defesa. Lamentavelmente, mais uma cena de violência. A vítima, que foi identificada como Wagner Souza da Silva, idade não informada. Nós observamos agora a chegada aqui, da Polícia Civil do estado do Amazonas. A gente vai levando para você a imagem em tempo real aqui na tela da verdade da Rede Onda Digital. A Polícia Civil, a DHS, a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro. A gente vai levando para você a informação a respeito desse homem que foi crivado de balas na tarde exatamente de hoje, dessa terça-feira, na comunidade Valparaíso, na zona leste da capital amazonense. A gente leva para você a imagem, mais uma cena de violência que acontece na nossa cidade. A Polícia Civil agora chegando nesse exato momento. Você acompanha tudo aqui na tela da Rede Onda Digital a respeito dessa cena de assassinato, a respeito dessa cena de execução, onde lamentavelmente esse homem acabou perdendo a vida. A gente vai levando para você a chegada aqui exatamente da viatura da DHS, da Delegacia Especializada e Homicídio e Sequestro. Mais um caso de violência que acontece na nossa cidade, onde esse jovem acabou sendo crivado de balas, né? Ele foi executado de uma maneira brutal. A ação criminosa, segundo informações que nós colhemos, aconteceu exatamente na comunidade Valparaíso, na zona leste de Manaus, e você acompanha tudo aqui na tela da verdade, na tela da notícia. O corpo da vítima se encontra aqui no necrotério do Hospital Platão Araújo, aqui na zona leste de Manaus. A gente vai levando para você o trabalho da Polícia Civil Amazonense, da DHS, que a partir de agora vai começar a juntar as peças desse quebra-cabeça para entender o que realmente aconteceu, os modos operacionais desses bandidos, desses criminosos que mataram o Wagner de Souza aí com uma média de 7 a 8 balaços, sem menor possibilidade de defesa. Coloca a imagem mais uma vez do Ilho, enche a tela, meu filho, enche a tela da notícia, da informação da Rede Onda Digital a respeito dessa cena de assassinato, essa cena de execução, onde esse jovem acabou sendo crivado de balas. Olha o desespero. Um pequeno vídeo que foi filmado, exatamente gravado na hora do assassinato da vítima, o Wagner Souza da Silva, idade não informada, que acabou sendo executado. A imagem é impressionante. A ação criminosa aconteceu exatamente na comunidade Valparaíso, que pertence aqui à área do Jorge Teixeira, uma área extremamente perigosa da nossa cidade, onde existe a presença, sim, do crime organizado, das organizações criminosas, do PCC, do primeiro comando da capital e, obviamente, o Comando Vermelho, disputando as áreas territoriais pelo tráfico de drogas. E esse jovem, o Wagner Souza da Silva, ele acabou sendo assassinado, executado de uma maneira brutal, de uma forma cruel. A imagem é impressionante, a gente vai mostrando para você agora. Tá aí, essa imagem lamentável, a imagem da vida que foi embora. A verdade é essa, onde esse jovem acabou sendo executado de uma maneira brutal. No início da noite dessa terça-feira, ele acabou sendo executado. Nós mostramos agora para você o trabalho da polícia, a Polícia Civil amazonense, a DHS, a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro. A gente vai levando para você a presença aqui dos policiais militares, da DHS, a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro. A gente vai levando para você a informação em tempo real aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação da Rede Onda Digital a respeito desse jovem que acabou sendo assassinado, executado de uma maneira brutal e cruel. Segundo informações que nós colhemos, na hora da ação criminosa foi um momento de pânico, um momento de medo,
um verdadeiro inferno, um verdadeiro mar de sangue. Aí foi bala, foi bala, foi bala, foi tiro e foi aço para tudo que é lado. Depois que a fumaça se dissipou no ar, o que restou foi apenas o corpo da vítima, tombado, caído ao chão numa poça de sangue. Ele ainda foi socorrido por amigos e familiares, foi trazido aqui para o Hospital Platão Araújo, na zona leste de Manaus, mas infelizmente, depois de alguns minutos, lentamente, os olhos foram se fechando, a voz silenciando e o coração ele foi parando. Lentamente foi parando, foi parando, foi parando e parou de bater. Coloca a imagem mais uma vez na tela da audiência. Enche a tela do Ilho Cândido Gato de Botas a respeito desse jovem que foi executado de uma maneira brutal, de uma forma cruel. Mais uma cena lamentável da violência tão presente e tão constante na perigosa capital amazonense, onde esse jovem que não teve idade informada ainda, ele acabou perdendo a vida. Ele foi crivado de balas no início da noite dessa terça-feira, na comunidade Valparaíso, na zona leste de Manaus, e você acompanha tudo aqui na tela da verdade, na tela da notícia. Ele que foi identificado como Wagner Souza da Silva, idade não informada, ele foi crivado de balas. Segundo informações da briosa Polícia Militar Amazonense, tudo aconteceu assim. Era por volta das 5h15 da tarde dessa terça-feira, quando o Wagner, esse jovem, ele acabou perdendo a vida de uma maneira brutal, de uma forma cruel. Elementos altamente armados se aproximaram da vítima e a partir desse momento foi bala, foi tiro, foi aço, foi aço, foi aço para tudo que é lado. Depois que a fumaça se dissipou no ar, o que restou foi apenas o corpo da vítima caído ao chão, tombado numa poça de sangue. Ele agonizava pedindo a Deus pela vida, ainda foi socorrido e trazido aqui para o Hospital Platão Araújo. Chegando aqui a Polícia Militar nesse momento, hein? Já pega a imagem, a briosa Polícia Militar Amazonense te vai levando para você a informação em tempo real aqui na tela da verdade, na tela da notícia da Rede Onda Digital. Caso de polícia, você acompanha aqui na tela da Rede Onda Digital. Mais um caso de polícia que acontece na nossa cidade, a gente leva para você. Mais um caso de polícia, mais um jovem que é assassinado e executado de maneira brutal, de forma cruel. Polícia Militar, a BHS que já esteve aqui, e a imagem do jovem. Duílio, coloca a imagem desse jovem mais uma vez. Coloca a imagem desse jovem. Lamentavelmente crivado de balas, executado de uma maneira brutal, de uma forma cruel. Foi isso que aconteceu com esse jovem, o Wagner Souza da Silva. Idade não informada, executado de uma maneira brutal, de uma forma cruel. A gente leva para você essa história. A ação criminosa aconteceu na comunidade Valparaíso, na zona leste de Manaus, onde ele ainda, obviamente, tentou escapar da morte, mas a partir desse momento foi crivado de balas. Eu queria que você pudesse comentar agora. Queria que você pudesse comentar na nossa live, a nossa transmissão. Temos quase 300 pessoas, não é isso? 299 pessoas. Cadê 300 pessoas agora, pessoal? Dá o like aí, dá o like, compartilha a nossa live, a nossa transmissão para você que gosta do nosso trabalho. Compartilha aí para nós chegarmos em 300 pessoas agora, por gentileza. Vai, compartilha aí, dá o teu 300 pessoas, compartilha agora por gentileza, para nós chegarmos em 300 pessoas aqui na tela da verdade, porque uma noite sangrenta, onde esse jovem perdeu a vida, 301 pessoas agora nesse momento, na tela da audiência, da Rede Onda Digital, levando para você a respeito desse jovem, o Wagner que perdeu a vida. Ele foi crivado de balas, e foi bala, e foi bala, e foi tiro, e foi aço para tudo que é lado. Depois que a fumaça se dissipou no ar, o que restou foi apenas o corpo da vítima, tombado, caído ao chão numa poça de sangue. Ele ainda foi socorrido por amigos e familiares, trazido aqui para o Hospital Platão Araújo, na zona leste da capital amazonense, mas infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos e depois de alguns minutos, o coração lentamente, ele foi parando e parou de bater. A briosa Polícia Militar Amazonense ainda fez buscas pela localidade para tentar localizar os assassinos, os matadores que executaram, que crivaram de balas esse jovem, esse homem que perdeu a vida de uma maneira brutal, de uma forma cruel. A imagem está aí, uma imagem recuperada da ação criminosa, um vídeo gravado exatamente na hora do desespero, onde as pessoas corriam desesperadamente no meio das balas, no meio dos tiros. Foi um momento de pânico, um momento de desespero. A gente vai levando para você aqui na tela da audiência da Rede Onda Digital a respeito desse jovem que foi
foi executado de uma forma brutal, de uma forma cruel. E aqui você acompanha tudo aqui na tela da verdade, na tela da Rede Onda Digital. Esse jovem, lamentavelmente, que perdeu a vida, o Wagner Souza da Silva. Wagner Souza da Silva, idade não informada. A ação criminosa aconteceu na comunidade Valparaíso, na zona leste de Manaus, onde ele perdeu a vida. Agora traz a imagem dele, Duílio Cândido, já sem vida aí no necrotério, aqui do Hospital Platão Araújo, uma imagem lamentável. O que era vida se tornou apenas a tristeza, o que era vida se tornou apenas o silêncio da mão gelada da morte. E você acompanha tudo aqui na tela da verdade, da Rede Onda Digital. Eu quero agradecer a você. Ligado aqui na tela da Rede Onda Digital. Muito obrigado pela sua audiência. A imagem dele, do competente repórter cinematográfico Duílio Cândido, o Gato de Botas. Eu sou André Santos, levando para você mais uma história da vida real, da realidade nua e crua do que acontece numa grande cidade. Fica ligado, já já eu volto. Não sai daí.